Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos ao canal Leandro Ibov, análise técnica e análise fundamentalista. Curta o vídeo, compartilhe e ajude no crescimento do canal e ative as notificações. Deixe seu feedback também nos comentários. E vamos agora para a análise Bitcoin e criptomoedas. Então, apertando naquela mesma tecla que é muito importante, em março de 2024 foram 200 mil Bitcoins. O Michael Saylor atingiu por 4 anos. Então, em um mês, a BlackRock comprou 200 mil Bitcoins. Hoje a gente tem o Donald Trump, que é a favor do Bitcoin. Tenderá, por isso, a buscar uma reserva, criar uma reserva para os Estados Unidos em Bitcoin, e os Estados Unidos poderá comprar Bitcoin e outros países tenderão também a comprar, já que os Estados Unidos é um país muito importante economicamente, uma referência econômica muito importante, e ele também é... A gente tem o exemplo do caso de El Salvador, que vem comprando Bitcoin, adotou o Bitcoin ali como reserva e vem se dando muito bem por conta disso. Agora, a situação do Bitcoin graficamente, decifrando a psicologia do mercado 100% pelos gráficos, isso é possível. E falando sobre algumas questões de lógica. Muita gente está dizendo que os Estados Unidos vai comprar Bitcoin, então o Bitcoin vai para 500 mil, o Bitcoin vai para 1 milhão, porque os Estados Unidos vai comprar Bitcoin. E por causa da possibilidade dos Estados Unidos buscar comprar Bitcoins como reserva, então outros países antes vão comprar desenfreadamente Bitcoin para sair na frente dos Estados Unidos. Isso é o que se diz na maioria das análises, só que a gente tem que entender que o mercado não é lógico. Então existe a possibilidade de muitos países derrubarem o preço do Bitcoin para ficar mais barato, para eles comprarem, fazerem alguma coisa para manipular o mercado ou favorecer o mercado para que ele faça isso. Os próprios Estados Unidos pode estar ajudando nisso, para eles comprarem depois mais barato. Então o mercado não é lógico. Se fosse lógico, quando a MicroStrategy, quando a BlackRock entrou no mercado e continuou comprando absurdos em Bitcoin aqui, e a MicroStrategy também, não era para o preço ter caído, não era para o preço ter ficado de lado durante todo esse tempo. Então essa é a prova de que o mercado não é lógico. Usar essa lógica que os Estados Unidos vai comprar Bitcoin e os outros países antes vão comprar Bitcoin também para sair na frente dos Estados Unidos ou competir com os Estados Unidos, e o Bitcoin vai para 1 milhão, vai para 500 mil dólares cada Bitcoin. Isso é lógica, você está trabalhando com lógica, é um pouco complicado considerar isso. E a gente tem o caso... Esse topo aqui, tudo indicava que o Bitcoin ia explodir para mais de 100 mil. E teve a crise da FTX depois. Antes da crise da FTX teve essa correção forte. Depois a crise da FTX. Então o mercado não é lógico. Não dá para a gente trabalhar com lógica, infelizmente. Certo? A probabilidade do Bitcoin é de continuar a subida. Por quê? Ele fez aqui um sinal Eagle no gráfico semanal. É um sinal de continuação chamado Long X-Prints da minha metodologia. Então existe essa probabilidade de 80%. Bitcoin já fez a primeira onda, tem chance de fazer mais 2 ondas de alta, maiores do que essas aqui que eu estou desenhando no gráfico. E se tiver força na terceira onda, poderá fazer a quarta, e acompanhando a gente consegue surfar na tendência inteira e acertar o topo antes da correção ABC. E pode ser o estopim para uma tendência de baixa. Só que isso é no semanal. Então no semanal, mesmo que faça esse ABC corretivo, pode ser que continue a tendência de alta lá no gráfico mensal. E neutralize o ABC corretivo e continue subindo. Então eu estou adiantando que a análise que a gente vai ter que fazer para fazer os sinais de compra e venda para holding, etc. E no mensal, ele está fazendo já a quinta onda, ou seja, ele fez a primeira onda, a segunda onda e a terceira onda do fractal. Quando dá o sinal Eagle, faz as 3 ondas. Na terceira onda, se não tiver força, tende a suceder o ABC corretivo. Essa onda, todavia, pelo menos o semanal, como eu falei para vocês, ele está no começo. O semanal, ó,
ele fez a primeira onda. O mercado ele é como um fractal. Pesquisa sobre o que é um fractal para você entender o que eu estou falando. O preço do mercado ele é um fractal. Lá no gráfico semanal, fez a primeira onda, a probabilidade de fazer a segunda e a terceira onda. Então, essa onda 5 aqui tende a subir mais. Daí, quando o semanal indicar que fará o topo, a correção, a gente tem que ver como é que está o indicador de força aqui no mensal. Não tem divergência aqui com a terceira onda, porque se der a divergência na terceira onda no indicador, indicará a falta de força. E poderá ocorrer no mensal essa correção ABC. Mas eu acredito que essa divergência não ocorrerá porque o semanal está indicando que vai bombar. Mas a segunda onda e a terceira onda. E se tiver força, poderá fazer a quarta. Então, acompanhando o semanal, a gente consegue ver a probabilidade de continuidade dessa onda de alta. O mensal está com essa onda de alta ainda com probabilidade de aumentar por conta do semanal e por conta da projeção pela simetria dos pivôs, que corresponde aqui o tamanho da onda da segunda onda de alta a partir desse fundo quando rompeu o topo anterior. Esse topo anterior, quando rompido, o fundo foi aqui, projeta-se a onda anterior a partir desse fundo, tá próximo aqui do alvo, mas tende a passar o alvo, talvez, porque o semanal, como eu falei para vocês, está no começo. O semanal do Bitcoin está no começo. Está aqui na primeira onda de alta e existe a probabilidade de fazer a segunda e a terceira onda. Então tende a passar esse alvo, possivelmente, por conta dessa probabilidade de formar esse fractal no gráfico semanal. Então existe já uma possibilidade de bull run grande até janeiro, provavelmente, no Bitcoin. Agora, o Bitcoin tende a subir? Tende. Muito dinheiro tende a entrar no mercado cripto? Tende. Mas a gente vê a dominância do Bitcoin tendendo a corrigir, a cair. Não quer dizer que vai sair dinheiro do Bitcoin. Quer dizer que vai entrar menos dinheiro no Bitcoin para entrar mais dinheiro nas altcoins. Então vamos mostrar isso aqui porque existe aquela questão de ciclo que o pessoal prega, ou seja, o Bitcoin sobe, a dominância dele sobe, daí depois a dominância dele cai, e daí tem a alt season, né? A alt season, e daí o Bitcoin, as altcoins vão explodir. Então, qual é a estratégia brilhante? Vamos comprar tudo em Bitcoin, e daí quando tiver o sinal da alt season, a gente vende todos os Bitcoins e coloca nas altcoins para aumentar o valor absurdo do nosso patrimônio. Ou pelo menos fazer uma parte do dinheiro que você tinha em Bitcoin com isso. Só que os ciclos mudam. Os ciclos, eles mudam. Ciclos de vários meses aí que o pessoal fala, mudou. Vários ciclos de que tal mês sobe, tal mês cai, etc. Mudou. Ciclos mudam, principalmente depois de 10 anos. O Bitcoin tem mais de 10 anos de vida. Eles mudam no mercado. E no meu site, vindo aqui em cursos, provas dos lucros consistentes, e vindo aqui no topos e fundos acertados no Bitcoin e criptomoedas ao longo de muitos anos, tem aqui, e eu deixo aqui registrado no PDF. E o mercado no passado, então em 2021, a gente falava que a dominância do Bitcoin ia explodir, ia bombar, etc. E eu acertei pelo método gráfico, 100% gráfico, que acerta a direção e força do mercado. Não é preciso, claro, senão já estaria bilionário, trilionário, acertaria tudo, mas tem uma assertividade boa, 100% pelo gráfico, decifrando a direção e força do mercado pela psicologia do mercado. Os gráficos apontam isso no médio prazo, no longo prazo de 10, 20 anos não, mas no 6 meses, 1 ano, pelo gráfico é possível acertar. E tá aqui os links, tal, que eu passei, né? E tá lá a dominância do Bitcoin desabando, porque teve um sinal Eagle lá, indicando isso. Depois deu sinal de compra para depois bombar. Então, quando a dominância do Bitcoin cai,
O que é a dominância? É a quantidade de dinheiro que está entrando no mercado. Certo? O mercado pode ir para 5 trilhões, mas menos dinheiro, uma quantidade menor de dinheiro, pode entrar no Bitcoin. Uma quantidade muito maior de dinheiro pode entrar nas altcoins. Então é isso que a gente tem que entender. Se vai entrar mais dinheiro nas altcoins, elas vão subir absurdamente. O Bitcoin vai continuar bombando, mas as altcoins vão ter destaque maior. Então, quando a dominância do Bitcoin cai, existe a probabilidade das altcoins explodirem literalmente. Não quer dizer que quando a dominância do Bitcoin está caindo, o Bitcoin vai cair também. Não necessariamente. É apenas uma quantidade menor de dinheiro que está entrando no Bitcoin. Às vezes não pode, vai refletir dinheiro não entrando no Bitcoin mesmo. Mas não é esse caso. Nesse caso vai entrar dinheiro no Bitcoin, mas vai entrar mais dinheiro nas altcoins se tiver esse sinal de dominância caindo no Bitcoin. E quando a gente vê a dominância no Bitcoin aqui, no gráfico de dominância, o que nós temos aqui? No gráfico semanal, que é o que mais importa, ó, ele não deu sinal necessariamente de divergência, mas a gente tem um indicador aqui, o ADX, é a linha amarela mais DI do ADX, né? Aqui, primeiro que ele está nessa região de topo, segundo, deu aí um sinal Eagle aqui, continuação, fez a primeira onda, segunda, terceira, quarta e já fez a quinta onda. Ainda não deu o sinal de divergência, que é o sinal de falta de força extrema. Então, quando tem um sinal Eagle e tem a primeira, segunda, terceira, quarta, na quinta onda, né, que é a terceira onda de alta, se o indicador ele denota, faz um padrão que indica falta de força, então existe a correção ABC ocorrendo, do qual, se a mesma não for neutralizada, pode gerar uma tendência de baixa. O Bitcoin ainda não confirmou isso, mas esse fractal aqui de 3 ondas de alta está fraco porque está subindo com topos pequenos. Principalmente esse segundo aqui, essa terceira onda. A terceira onda ela já fez um topo menor e o que está acima do topo anterior é somente a sombra do candle semanal anterior da dominância. Isso por si só já denota fraqueza. E ao longo do tempo a gente vai ver se formará algum padrão aqui de divergência em relação à terceira onda de alta e daí poderá ocorrer a correção ABC na dominância do Bitcoin. Então muita gente está falando que essa queda de dominância do Bitcoin vai ocorrer daqui a um ano, só em 2025, etc. Mas graficamente, pelo meu método, denota que pode começar agora, né? Finalzinho do ano e já começar no início de 2025. Não lá no final de 2025, onde muita gente projeta essa alt-season. E lembrando que no passado, quando eu acertei a dominância do Bitcoin, a maioria dos analistas dizia que a dominância do Bitcoin ia explodir. Então, para você ver que é o contrário, eu faço o contrário do que a maioria faz. Então, a dominância do Bitcoin tem uma probabilidade de cair. Quer dizer que vai cair o Bitcoin. Vai subir também, vai para cima dos 100 mil, etc. Mas mais dinheiro vai entrar nas altcoins, meme coins, etc. Então elas tendem a explodir muito mais. E quando a gente vê a dominância do restante do mercado, o que a gente tem graficamente? A gente tem o sinal Eagle aqui que fez a onda 1 do fractal. Então o Bitcoin está na onda 5, né? O Bitcoin, onde ele tende a fazer a correção ABC. A probabilidade é grande por conta dos sinais. Eu tenho um sinal Eagle nas altcoins, no restante do mercado, na dominância do restante do mercado, que está no começo e fez só a primeira onda. E eu tinha avisado que a dominância das altcoins poderia explodir porque estava numa região explosiva. Então, quando tem um sinal Eagle e o preço volta e bate na 89, que é um sinal chamado fundo dinamite, tende a ter uma explosão significativa, é um ponto de compra absurdo. Então, quando a dominância veio para cá, já era para estar comprando altcoins que estavam no preço bom aqui
porque muito dinheiro poderia ir para elas. Eu falei isso em vídeos anteriores e daí explodiu conforme projetado. Tende a romper esse topo e fazer a segunda onda de alta e depois a terceira. Então é um sinal claro de crescimento da dominância das altcoins enquanto a do Bitcoin está fraca. Vai entrar menos dinheiro no Bitcoin, ele vai valorizar, mas muito mais valorização vai ter para altcoins e tokens. Certo? Então, ter esperado que o sinal de alt-season ocorra do ciclo passado, na minha visão, com base nessa análise que eu estou falando, não é viável, né? Tinha que entrar bem antes. Então a gente vê aí no mês, né, muitas altcoins e tokens subindo mais de 100%, né? Em 200%. Market cap aí delas crescendo. Justamente por conta desses sinais, ó. Então você vê que tem dinheiro entrando em meme coins, tem dinheiro entrando num monte de doideira aqui no mercado. E esse tipo de coisa tende a ocorrer justamente porque o gráfico denota isso, mostra isso. E o gráfico no médio prazo acerta para quem sabe analisar gráfico. Tem um método que funciona, eu tenho um método que funciona, o método Eagle. Ele funciona 100% pelo gráfico, tá lá os dados no passado provando meus acertos de dominância, de topo, fundo, etc. Erro também, mas eu acerto bastante, provando que gráfico funciona e serve como timing para você entrar no mercado. Para fazer o DCA, para comprar, para fazer operações de longo prazo de DCA, né, fazendo ali a compra no DCA de Bitcoin, etc, acertando o topo e fundo. Quando errar, o método vai dizer que você errou, você compra um pouco mais caro. Mas quando você acertar, você vai evitar uma queda gigante para comprar muito mais barato em correções fortes ou em grandes tendências de baixa que estarão no final para bombar depois e você evitou comprar durante todo esse período de queda. Apesar de que o Michael Saylor, ele vive comprando topo, etc. Não tem problema comprar topo, mas quem tem habilidade gráfica tende a ter uma vantagem absurda quando você acertar grandes quedas e evitar comprar ao longo da queda para comprar bem mais abaixo lá, com lucro, onde o lucro vai ser muito maior. E nessa alta, tá pessoal, é bom vocês irem para criptomoedas que não subiram ainda. As que já subiram, é complicado você comprar. Pepe, a Dona Brett lá, a prima da Pepe azul lá da Solana, né? Elas caíram 50%, 60% antes. Você poderia estar comprando elas visando 100%, 200% aí nesse ciclo. Elas já estão muito caras, então buscar ganhar 1.000, 10.000% nelas é complicado, né? Dependendo da posição da cripto, você vai ter que trabalhar com alvos menores. Agora, a cripto de 1000%, que pode dar 1000%, 10.000%, é cripto lá do top 200, 300, mas é difícil acertar. Então você tem que ser bem estratégico para pegar as criptos corretas. A Nano, que está no top 300 e pouco, é uma cripto boa, tem fundamentos, mas o povo está querendo saber de meme coin. Mas os fundamentos da Nano, ela pode ganhar hype nesse ciclo. No ciclo passado, durante 2 anos, abaixo de $1, no meu canal, venho falando da Nano. Compra a Nano, quando ela der ali uns $10, você zera uma parte, 30%, garante 200% de lucro e deixa para longo prazo o resto. Se a Nano atingir os $1.000, se ela bombar, etc., você tem muitas nanos e você zerou o risco. Se a Nano falir, você não vai perder nada porque você zerou o risco. Tá? Então, buscar os $10 de novo, como no passado, tá? Tende a fazer e está abaixo aí de $1, que é o preço para comprar. Então, tudo tem um preço. Ah, a Nano chegou a $3, quero comprar agora. Você está atrasado. Você pode comprar visando os $10, mas você já perdeu o custo-benefício. Tá comprando ela barato. E é uma cripto com fundamento para você guardar para sempre lá. Uma boa parte, mas a gente tem que fazer essa jogada de zerar o risco. É isso que vai fazer você sobreviver no mercado cripto. Quando uma cripto falir, você zerou o risco antes. Na minha carteira aconteceu isso, mas teve o alvo lá de 1000%. E pela nossa estratégia a gente zerou o risco. Ela faliu depois, a gente zerou o risco. Então, buscar os $10 de novo, como no passado, tá?
a gente não perdeu nada. Ah, mas tem que ser 1000%? Se for muito dinheiro, aí você, quando der 100%, você zera a metade. É muito dinheiro. Você vai colocar, sei lá, 100 mil na Nano, você tem dinheiro para diversificar 100 mil na Nano, beleza. Mas se você não tiver, se for, sei lá, $1000, daí você é pouco dinheiro na minha visão. Então, você, quando der os 1000%, você zera o risco, porque existe essa probabilidade. Pouco dinheiro entrando na Nano faz ela ir para 1000%. O Bitcoin não vai para 1000%. Ele não vai chegar nos $700 mil facilmente, porque requer muito dinheiro para entrar nele. Então ele vai demorar para chegar lá. Ele já está caro. É isso que a gente tem que entender. E a Monero, que é outra cripto de fundamento, que também está no portfólio Eagle, o portfólio do método Eagle, né? Para longo prazo, as criptos de privacidade tendem a explodir, e a Monero é uma das melhores criptos de privacidade e talvez lidere para sempre. Talvez seja a melhor e ninguém consiga superar ela. Não podemos dizer que nada vai superar ela na questão de fungibilidade e privacidade. Mas, no momento, ela é a líder. A Zcash vem em segundo lugar. Fuel, né, que é a antiga Zcoin, está lá no fundo do poço nos 900, posição 900 e pouco lá. Também é uma concorrente. As criptos de privacidade tendem a explodir, porque o povo precisa de privacidade, tem demanda para privacidade. E a censura que a Monero sofre em deslistagens prova que ela funciona. Não conseguem quebrar a privacidade da Monero. Claro que já hackearam ela antes, mas arrumou e ela voltou a ser normal de novo. E por esse preço tá bom, $10 mil no longo prazo cada Monero, e Monero no top 10 junto com Bitcoin tende a suceder. Quando se vai ser em 2027, em 2030, eu não sei, mas acumular Monero, acumula aí um pouco de Monero. Mesmo que você seja fã de Bitcoin, diversifica um pouco. Não custa nada você colocar ali um pouco de grana em Monero. Só que é para longo prazo. Não pense em ficar rico com Monero daqui a alguns dias, meses, até nessa out-season mesmo, ela tende a bombar, etc. Mas os $10 mil é longo prazo. Tá? A gente tem que pensar, não tem como saber em que tempo que ela vai atingir esse valor. E mercado, pessoal, financeiro, principalmente criptomoedas, é a adaptação. Então hoje a gente tem aí uma manada investindo loucamente em meme coins. Então a gente tem aqui olha o tanto de meme coins que tem aqui no top 100, meu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 meme coins. 13% é o top 100, tudo em meme coin. É um absurdo, né? São criptomoedas que não servem para nada. Servem para pagamento, é só uma palhaçada de meme, e tem a moedinha, o token lá que representa esse meme, e o negócio explode milhares de %. E tá virando uma arte, né? Um movimento artístico que tá fazendo esse tipo de coisa no mercado cripto. Então você tem uma moeda de um cachorrinho que tem um market cap absurdo. E tem banco, tem grandes empresas que nem chegam aos pés da Dogecoin. Então, isso é um colapso nos paradigmas das pessoas sobre empresa e valor. Né? A maioria aqui é bolha. Né? Até a Dogecoin, na minha visão, é bolha, porque ela não serve para nada. É um meme. Mas é um movimento artístico, então o povo está pagando para isso, tá apostando nisso. E o especulador, ele tem que se adaptar. Existe esse movimento no mercado, existem probabilidades no mercado envolvendo essas porcarias. Então, quando caiu 70%, 60% a dona Brett da Solana, ali eu indiquei compra, eu fiz vídeo aqui no canal. Né? E agora tem esse esquilo aqui, que foi o esquilo que mataram lá nos Estados Unidos. Ele era famoso no Instagram. E ele bombou aqui, ó, 3.000%. Lançaram um token
E tem a foto do esquilo que morreu, que ficou famoso no Twitter. E daí o token que representa ele bombou. Tá aí com 1 bilhão e meio de market cap. Então é um movimento artístico de maluco que está ocorrendo no mercado cripto. E como especuladores a gente tem que buscar especular com meme coins. É uma tendência, tende a ser uma tendência nesse ciclo. Mas é perigoso, então, sei lá, colocar 50 dólares nisso aqui para transformar em 5 mil dólares, né, para ganhar 10.000%, ou 100 dólares para ganhar 1.000 dólares. Pô, não dá para colocar uma fortuna nisso aqui. Dependendo do dinheiro que você tem, você até pode se arriscar, mas para quem tem pouco dinheiro não é para ficar colocando aí, né, grana nesse negócio. Uma bolha, literalmente uma bolha. Tem um monte de meme coin que sumiu do mapa. Tá? Então vamos tomar cuidado. Mas é um movimento, é uma tendência e você como especulador tem que se adaptar e tem que operar com isso aqui usando gestão de risco e custo-benefício. A Dona Brett caiu 50% antes. E foi lá que eu fiz vídeo, eu indiquei que é uma boa estar comprando ela. Daí depois ela explodiu lá, ó. Em um mês ela já explodiu 60%. Acho que foi há 2, 3 meses atrás que eu falei dela. Mas a maioria dos influencers indica a compra quando tá bombando, quando tá subindo, Dogecoin explodindo, etc. Tá tudo errado. Principalmente em meme coins. Agora, pessoal, nós temos aqui esses dados sobre crise à vista para desenvolver um colapso financeiro no mundo inteiro, começando pelos Estados Unidos, o colapso dos americanos se afogando em dívidas de cartão de crédito. A parcela da dívida de cartão de crédito dos Estados Unidos inadimplente há mais de 90 dias saltou para 11,1% no terceiro trimestre de 2024, nível mais alto de 2011. Então, é o quinto trimestre consecutivo de aumentos, a sequência mais longa desde a crise financeira de 2008. Então a gente tem um dado, é uma sequência mais longa em relação à crise de 2008. Então, isso pode quebrar muitos bancos e empresas que emitem cartões de crédito, óbvio, porque elas serão caloteadas e elas vão quebrar. E no Brasil não é diferente. As pessoas estão devendo, a maioria, e inclusive a gente está aqui dia 18 de novembro de 2024. Há pouco tempo aumentou a carne exponencialmente. Teve um vídeo no Twitter que eu vi de uma mulher que comprou um pouquinho de carne e deu R$140. Daí ela disse que agora só vai comer ovo e frango, não vai comprar mais carne, essas outras carnes que tem por aí. R$140 um picadinho de carne ali que não dura nem 3 dias, eu acho. Então o preço das coisas está aumentando torrencialmente e o pessoal não está conseguindo bancar os seus vícios, a sua gula, etc. Conforme antes eles conseguiam fazer a festa, fazer fartura. Com a pouca grana que eles ganhavam, eles poderiam comprar bastante carne. E fruta é a mesma coisa, que está ficando caro. Daí agora o pessoal está pensando em vender o carro para fazer grana. Você está vendo que o bicho está pegando, mas quem é que vai comprar carro numa crise dessa? Daí o carro vai ficar de molho aí, tentando vender e não vai conseguir vender. Enfim, vai tá virando bola de neve, né? E temos então um final de colapso econômico. Se está todo mundo quebrando, muitas empresas vão quebrar, porque elas dependem que as pessoas comprem as coisas, certo? Os americanos estão combatendo a inflação com dívidas. A dívida das famílias dos Estados Unidos aumentou 147 bilhões no terceiro trimestre de 2024, atingindo uma nova máxima histórica. Máxima histórica de dívida das famílias, 17,94 trilhões. Isso num país de primeiro mundo que é os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos quebrando, e daí quebrando vai ter uma venda em massa de imóveis para tentar obter grana para sobreviver, para pagar as contas. Então o preço dos imóveis lá em cima, ninguém vai ter dinheiro para pagar. O que vai acontecer com os imóveis? Vai para o fundo do poço, vai cair. Indo para o fundo do poço, os imóveis,
os bancos de outros países, empresas de outros países que têm colateral em imóvel nos Estados Unidos, também vai se arrebentar, vai quebrar. Então vai acontecer similar ao que aconteceu no subprime de 2008, 2007, 2008, na crise do subprime. Warren Buffett vendendo e fazendo caixa, vendendo ações e fazendo caixa. O mercado tá bombando. Então a gente vê aí o Dow Jones, o S&P 500, o Dow Jones, etc. Olha lá, o Dow Jones. A gente pega o Bitcoin aqui, ó. Dow Jones não, o S&P 500 bombando, o Bitcoin explodindo. Altcoins explodindo. E o S&P 500 fazendo aí o seu sinal de queda. E graficamente, né, ele está mostrando fraqueza, ou seja, aqui eu já alertei que poderia ser topo no S&P 500, deveria fazer a correção ABC, mas às vezes, após dar o sinal Eagle e dar o sinal de que vai fazer a correção ABC e continua subindo, enganando a manada para depois ter o colapso e o crash. Então, acertar lá no topo nem sempre vai dar para acertar. Mas o profissional tem que sair aonde der. E é aqui que é para sair. Aqui que foi o sinal para saída. Tá? Então, se esse ABC corretivo não for neutralizado, tende a entrar em tendência de baixa e ter um crash maciço e significativo. Isso tende a ocorrer com todas as bolsas do mundo. A gente tem o sinal do Warren Buffett vendendo ações e fazendo caixa e não recomprando ações, não vendendo uma ação para comprar outra, para fazer uma posição melhor. Ele está fazendo caixa, está investindo em renda fixa. Por quê? Porque ele está vendo claramente um sinal de crise. Esses sinais que eu passo é só a ponta do iceberg, tem muito mais. Graficamente, no médio prazo, indica um crash iminente que pode suceder. Ah, Leandro, então o Dow Jones vai cair, o Bitcoin vai desabar. E o ouro também vai desabar. Não. O ouro tende a ser um refúgio para as pessoas, protegendo seu capital. O Bitcoin e as criptomoedas são como bancos descentralizados, do quais não tem como o dinheiro que está ali ser perdido. Ou seja, se você tem milhões no banco e vem uma crise financeira, o banco quebra, o seu dinheiro fica... ele evapora, você não tem mais esse dinheiro. Ah, mas tem o fundo garantidor de crédito. Você tem muito mais do que esse fundo. Esse fundo garantidor de crédito é uma mixaria para milionários. Para pessoas ricas. Então ela vai quebrar, ou seja, ela vai perder a maioria do dinheiro dela e vai resgatar uma mixaria. Agora para quem é pobre, daí ele vai recuperar tudo. Mas até o fundo garantidor de crédito ele pode não ter dinheiro. Se ele não tiver dinheiro, se ele quebrar também, não vai ter garantia de crédito. Não vai ter garantia de pagamento para você que perdeu o seu dinheiro no banco. Então os bancos tendem a quebrar e as pessoas já estão correndo para o Bitcoin e as criptomoedas porque no Bitcoin e criptomoedas não tem como confiscar esse valor de você. Você não perde. O Bitcoin ele pode cair 60%, pode cair 50% em um mês, mas ninguém toma o dinheiro de você. No banco, o dinheiro seu que caiu só 5%, se o banco quebrar, você perde tudo. Ou vai ganhar uma mixaria lá do FGC, do Fundo Garantidor de Crédito dos outros países e do Brasil. Então o valor intrínseco do Bitcoin é isso, ele funciona como um banco descentralizado do qual ninguém toma o seu dinheiro, apesar dele poder desvalorizar menos 50% em pouco tempo, em um mês, né? Em 2 meses ele pode cair tudo isso e não tem circuit break. Até tem uma manipulação que pode ser feita, mas você não é igual bolsa, etc., que tem um controle maior para fazer os circuit breaks e acalmar os investidores. O franco suíço continua sendo líder em relação ao dólar americano, então a gente vê que o dólar americano ele se encontra em tendência de baixa em relação ao franco suíço. Ele vem corrigindo um pouco, mas a tendência permanece de baixa. O franco suíço se encontra acima do dólar americano. As moedas fiat mais fortes que tem para curto prazo para você, para médio prazo para você ter aí um dinheiro para pagar as contas, etc. Então o franco suíço continua aqui em tendência de alta.
em relação ao dólar americano e tende a continuar. A tendência dele é de alta, ele pode congestionar um pouco, mas a probabilidade é de subir em relação ao dólar americano. Então, para quem está fora da Suíça, fora dos Estados Unidos, provavelmente o dólar vai valer mais do que a sua moeda local. E no médio prazo, para pagar as contas, você vai ter mais vantagem. Então, ter uma diversificação e ter um pouco de dólar vai te ajudar, certo? O dólar não vai variar 30%, 50% igual ao Bitcoin, que pode ocorrer em pouco tempo. E você pode pagar com dólar as suas contas pequenas. E o Bitcoin para longo prazo, para você comprar coisas mais caras. O ouro continua em desabamento, mas eu alertei que ele subia de uma maneira desenfreada. E lógico, ele vem se recuperando um pouco, mas ele caiu bastante. Fez a correção que eu tinha indicado que poderia suceder lá no gráfico semanal. Mas é um pit stop para ele continuar subindo. Ouro e Bitcoin tendem a bombar. Ouro e Bitcoin tendem a bombar. Então ele tende a dar um sinal de continuação, continuar nessa crise subindo. Então em 1945 ocorreu 3 anos de recessão pesada após a Segunda Guerra Mundial e o ouro e as bolsas explodiram. Antes não existia Bitcoin. Então, quem colocou dinheiro nessa crise enriqueceu, ficou milionário talvez, dependendo da grana que eles colocaram ali. Então, crise é uma grande oportunidade para você estar ficando rico. Mas era para ter feito isso bem antes. Desde 2022, finalzinho de 2022, o Bitcoin fez fundo nos 16.700, era para você estar injetando grana lá. Ainda dá tempo, mas tá atrasado. Você pode aguardar umas correções no mercado cripto visando comprar umas meme coins ali para tentar fazer uns 100, 200% nesse ciclo. Mas tem que ser uma grana também que tenha custo-benefício, porque é altamente arriscado. Tem que ser profissional para fazer isso. Então tá aí o dólar americano em relação ao real brasileiro com probabilidade de continuar a subindo. Essa queda foi apenas uma correção para que ele ganhe força e exploda para cima, rumo aos 6 dólares e literalmente explodir em valorização. Tá? Então, no longo prazo, se você tiver real, a inflação aqui no Brasil vai te arrebentar. Já falei sobre o preço de carne aí explodindo e arrebentando a vida de todo mundo. Se você tiver um bom patrimônio em dólar, daí você vai poder ter um capital estável e pagar as suas contas contra a inflação, tendo poder sobre a inflação, porque você tem dólares aqui no Brasil. E você pode ter dólares através do Tether, que é uma stablecoin, que é muito mais, não tem burocracia, você vai pagar mais barato para cambiar por USDT. E nas redes baratas, aí, né, Solana, que não é muito segura, mas está barata, a rede Polygon, você consegue ali taxas bem ridículas ali para transacionar o seu dólar americano e pagar as contas. Psicologia do trader de hoje e de investidores. Vamos aqui dar alguns insights sobre isso. Critérios de investimento de Buffett. Eu entendo esse negócio, então você tem que entender sobre o negócio. Por que eu falo sobre Monero? Porque eu entendo sobre ela. Por que eu falo sobre Nano? Porque eu estudei sobre ela, ela tem aqueles fundamentos sólidos. E muita gente quer entrar nos negócios, nas operações e não entende direito. Então tem que entender sobre o negócio. Ele possui situação econômica favorável. Estou cansado de falar do Bitcoin, das criptos aqui. Crise financeira, situação econômica favorável para as pessoas se refugiarem no Bitcoin, nas criptomoedas, no ouro, na prata, etc. Essas economias favoráveis são sustentáveis? No longo prazo, essa crise tende a passar, como várias crises passaram, e aquilo que tem fundamento para se sustentar vai prosperar e quem investiu nisso vai prosperar junto. Daí aqui é para ação, né, para a empresa, né? A administração aloca o capital racionalmente, daí já é uma questão de ações, questão do dono desse negócio, a administração atual. Esse dono quer ser dono desse negócio, a gente pode adaptar isso para cripto. Os donos do projeto, eles agem como se quisessem ser dono desse projeto. Então a gente vê
pelas iniciativas dele, proatividade deles. Eles estão buscando evoluir ao projeto, buscando se adaptar às mudanças do mercado. A empresa proporcionará um retorno sobre o capital acima da média. A cripto, ela tende a ter demanda para ser usada e as pessoas vão comprar desenfreadamente porque essa demanda é inevitável e o preço vai aumentar, porque se tem demanda as pessoas vão comprar e o preço vai aumentar, mais pessoas comprando do que vendendo. E o preço me agrada, aqui é que tá, ó. É aqui que o bicho pega. Ah, tem fundamentos, vai bombar, vai subir. Certo? E tá com um preço ruim. As meme coins do top 10, top 50, elas vão subir 10.000% com o preço que elas têm. Tem custo-benefício baixo, então vou colocar menos dinheiro visando 100% nelas. Depois que elas caírem. Agora as que estão no top 200, 300, é difícil adivinhar qual vai ser a que vai bombar 10.000%. Mas se tiver ali indícios de que elas podem ser escolhidas, elas podem bombar 10.000%. Daí tem custo-benefício maior. Eu invisto mais. Eu posso zerar o risco quando der 1.000%, né? Eu posso zerar o risco quando der 1.000%. Então, é mais fácil as meme coins lá do top 300 bombar 1.000% e eu zerar o risco, zerando 30% dessas criptos e ganhando 200% de lucro ainda. O meu método visa isso, porque pouquinho dinheiro entra nelas. Na Dogecoin precisa de muito dinheiro para ela valorizar 1.000%. Então é uma questão de custo-benefício, de manejo de risco, de gestão de risco. Então o povo vai naquilo que está subindo, naquilo que está em primeiro lugar, naquilo que está no top 100, etc. A Nano, no passado que eu falei para vocês, ela bombou os 1.000%. Eu acertei e durante 2 anos a gente foi comprando Nano lá. A estratégia foi comprando Nano abaixo de $1, 50 centavos e tal. Um custo-benefício, ou seja, é fácil para Nano bombar pelo menos 1.000%. O Bitcoin não bomba 1.000% facilmente. Ele vai ter uma dificuldade enorme, muito dinheiro tem que entrar nele para ele valer $700 mil. Tá? E aqui os critérios de investimento de Buffett, né? Ele possui situação econômica favorável, evita setores normatizados como governamental, então investir em empresas do governo é complicado, principalmente no Brasil. Evita empresas muito endividadas, então tá com uma dívida muito grande. Isso aqui é mais para ações, tá? Parte fundamentalista de ações. Empresas de commodities que não possuem poder de determinação de preço. Se tem uma guerra, por exemplo, petróleo, por exemplo, a guerra pode afetar o petróleo. O preço do petróleo pode ficar muito complicado. Essa crise financeira com problemas de dívida, pessoas não conseguindo pagar suas dívidas, atoladas em dívidas. Empresas como a Petrobras, que trabalha com petróleo, se o preço do petróleo explodir porque ele vai ficar escasso por conta da guerra, mais essa crise de dívidas que as pessoas têm no mundo inteiro, as pessoas vão parar de andar de carro, vão parar de pagar usar equipamentos que usam o petróleo, né, usa combustível, etc. E vai vender menos e as empresas podem quebrar. Não quer dizer que a Petrobras vai quebrar, mas ela pode passar dificuldades. Então tudo isso tem que ser analisado. Então, as commodities elas ficam variáveis a essas coisas. E líderes do mercado. As que são líderes do mercado, elas tendem a afogar a competição. Elas são líderes em marketing, publicidade, em credibilidade, em relação aos outros. A gente pode adaptar isso às criptomoedas, ou seja, o Bitcoin, ele é a líder do mercado, é a que tem mais credibilidade. Para longo prazo, embora ela vá valorizar menos, você não vai ganhar 10.000% no Bitcoin tão facilmente quanto nas altcoins. Mas o Bitcoin é a que tem consistência de fazer topos e fundos ascendentes no longo prazo. Por isso que a minha estratégia de holding é ganhar fortunas com altcoins e migrar essa fortuna que é feita para o Bitcoin.
Pelo menos uma boa parte a gente deixa em Bitcoin, porque o Bitcoin tende a bombar. Monero também, né? XMR também. Mas o Bitcoin ele tem mais credibilidade para subir com mais consistência. Principalmente por conta da liquidez que ele tem hoje, de institucionais entrando. E de países, já tem El Salvador entrando. E os Estados Unidos podem entrar no Bitcoin também. Ele vai ganhar mais liquidez. Então, embora não seja fácil ganhar 10.000% com Bitcoin, por esse preço, ele tende a subir. Então, o meu investimento, as fortunas que foi feito em altcoins, migra para o Bitcoin. Compra lá e deixa para sempre, para aposentadoria. Certo? Então, é uma questão de estratégia. Só que o Bitcoin, ele é para você usar ele quando ele estiver bem valorizado. E de preferência comprar coisas caras, porque ele tende, em certos momentos, a ficar com a taxa muito cara. Surpreendentemente, a taxa do Bitcoin nesse momento está barata. Tomara que continue assim, mas a gente não sabe se vai continuar. Tomara que continue. Bom, pessoal, o resultado da semana do desafio do método gráfico, um acerto na semana, um empate, que deu lucro, não atingiu o alvo, mas deu lucro, e 3 erros em apenas 5 chances na semana. Então, vindo aqui no meu site, você vem aqui em cursos, né, e tem aqui as provas dos lucros consistentes, e aqui no sinais day trade no Twitter. Então, no Twitter, no Telegram, clica aqui nesse link, eu coloco os links antes e depois. Então, uma das falcatruas que pilantras usam, tá? Várias contas quebram, mas só mostra que ganha. Então, o cara quebrou num monte de coisa, ele mostra só que ganha. Ah, foi ao vivo, tá aqui registrado, é conta real, etc. Mas daí ele mostra só que ganha, promove um curso que promete você ficar rico, milionário em pouco tempo, e você compra e você vai investir suas economias e vai perder tudo. Não tem como te enganar quando é ao vivo nas redes sociais, com os links antes e depois. Então tá aqui na época, inclusive esses são apenas 5 chances por semana, e eu passo sinais 100% pelo gráfico, sem saber informação privilegiada, onde são apenas 5 chances por semana, e são vários mercados, é ações, é criptomoedas, é forex, é ouro, etc. Contratos futuros aqui no Brasil. Bom, então você tem tudo isso, e são sinais aleatórios que eu passo em apenas 5 chances, e temos aí consistência. Erramos 3 a semana passada, mas esse aqui foi um acerto que deu lucro, mas não atingiu o alvo, então considero como empate. E a Solana explodiu, depois do nosso sinal lá, o fundo dinamite, sinal fundo dinamite da nossa estratégia. Então o nosso método 100% gráfico funciona, e você pode usar isso para investir. Se você é um investidor, se é um fundamentalista, você pode usar o gráfico e acertar uma queda para comprar na correção. Se a correção não for neutralizada, você pode acertar pelo gráfico no médio prazo que vai continuar caindo, e você comprar durante a queda antes de reverter. Então o seu DCA vai ser mais lucrativo mesclando o método gráfico para seus investimentos. Ou fazer trade, né? Você faz trade vendido, faz trade comprado e ganha fazendo trade usando o nosso método, que usa 100% gráfico. Não usamos análise on-chain para criptomoedas, não precisamos ver notícia, é 100% gráfico para ter uma assertividade melhor. E num nível de dificuldade como esse, só 5 chances por semana, eu provo que o método funciona. Quando a gente ganha muito, quando a gente perde pouco. Em apenas 5 chances por semana, conseguir ao longo de 10 meses as provas antes e depois, não é fácil. A maioria das pessoas não vão conseguir fazer isso. São poucos os influencers, esses analistas, CNPI, etc. Aí, a maioria não consegue fazer isso. Mark Zuckerberg abandonou a Harvard para ser o que ele é hoje. Eu abandonei minha faculdade para estudar para fazer isso aqui. Tá bom? Então, se você está interessado em aprender isso, vem aqui em comprar. Você pode estar adquirindo nossos treinamentos ou o grupo de sinais só. Quando você compra o curso, você ganha o grupo de sinais. E mais à frente aqui no vídeo você vai aprender mais sobre como que funciona esse curso. Está pronto para transformar seu futuro financeiro? Conheça o curso definitivo que vai revolucionar a sua forma de investir e negociar. Se você está buscando dominar o mundo do trading,
e dos investimentos chegou ao lugar certo. Descubra a tática da Profit Line. Aprenda a usar essa bússola estratégica para identificar quando começar, continuar ou encerrar uma tendência. Maximize seus lucros e conquiste o sucesso no mercado. Conheça o poder do fractal da morte, um sinal revelador que marca o fim de uma tendência e abre portas para novas oportunidades. Inicie sua estratégia e prospere em cenários de mercado desafiadores. Explore os sinais Eagle, padrões com uma alta probabilidade de explosão de lucros. Esses sinais são seus aliados na busca pela consistência e sucesso no trading. Prepare-se para seguir o caminho da prosperidade. Nosso curso é incomparável, abarca Forex, criptomoedas, ações e futuros, com uma metodologia baseada na ciência de Fibonacci. Tenha um entendimento completo e aproveite um conhecimento que poucos cursos oferecem. Tenha acesso vitalício às nossas aulas gravadas com mais de 34 horas de conteúdo avançado e mais de 25 horas de material introdutório. Além disso, obtenha um ano de acesso gratuito aos nossos grupos secretos de sinais para trading e investimentos. Ao contrário dos cursos ao vivo, que oferecem treinamento limitado e caro, nosso sistema de aulas gravadas oferece prática contínua e acesso ao material por anos. Como se fosse uma faculdade online, prepare-se para um aprendizado constante e imersivo. Não perca essa oportunidade única. Clique no link abaixo para conhecer todos os detalhes, acessar nosso curso, começar sua jornada para o sucesso financeiro hoje mesmo. Junte-se aos vencedores e transforme seu futuro agora.